Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui com mais um episódio do nosso GeekCast, do nosso segundo ano B, do itinerário formativo da professora Mayara. Aqui nós temos alguns dos nossos outros apresentadores. Se apresente. Robert. Fábio Ferreira. E eu, Guilherme. Nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre o contexto do RPG. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme que foi inspirado nos dos maiores RPGs de todos os tempos. O D&D, famoso Dungeons & Dragons. O filme é o Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, onde eles vão narrar ali no contexto do Dungeons & Dragons, né, no mesmo universo, uma história de um clã, né? Pode-se dizer assim. É de um clã. Um grupo de pessoas. É um grupo, é literalmente um grupo. Um time de RPG normal. Tem lá o mago, o bardo, a dríade, também tem a bárbara e Tem uma guerreira, no caso. a guerreira, que seria a bárbara. E daí, no contexto ali da história, eles têm que, como quase todos os filmes de herói, eles têm que salvar o mundo. E esse filme, eu achei muito legal. Aqui nós três aqui, eu e o Robert já assistimos, mas o Fábio não disse. Nós não vamos falar spoilers do filme, tá? Antecedendo já. Mas o filme eu achei bem legal, porque ele é bem engraçado. Quem quiser, é 14 anos. 14 anos? Acho que é 14 anos para cima. Classificação. É um filme bem engraçado, é legal de você assistir com a família. Também é muito bonito os efeitos especiais. Eu acho CG, muito né? legal. Hã? CG, né? O CGI é muito da hora. Os efeitos especiais da magia, os ataques que eles têm lá é muito da hora. A adaptação também foi muito boa. É. Foi bom pra mostrando os magos, as diferenças, as classes. Foi muito bacana. Uhum. E também ele mostra um pouco aí, ele também passa uma mensagem bonita assim de companheirismo, família e tal. É um filme bem divertido, se você quiser assistir com a família. Ele tá em cartaz no cinema, acho que até mês que vem. Então, Acho que até o final desse mês. 23 meses, né? Filho. É por aí. Até mês que vem, né? Ele está aí nos cinemas em cartaz. Então assista, é um filme muito bom, eu recomendo. Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. E hoje, como vamos falar sobre RPG, a gente trouxe o nosso convidado especial, o professor Evandro. Uhul! É ali, né? É ali. Pegar um bocado pra nós. Bom dia, professor. Como você está? Você está bem? Bom dia. Bom dia. Então, professor, a gente veio aqui hoje, trouxe você para o nosso querido podcast. Quer se apresentar para os nossos telespectadores? Olá, eu sou o Evandro. Sou professor de física. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, fala do seu canal aí, pô. O meu canal. É. O canal, eu sou também o responsável pelo canal Nerdoids no YouTube, na Twitch. Lá vocês me conhecem, sou mais conhecido como Lorien. Vamos lá de live. Siga ele lá. Eles pegarem a sua live lá, Se inscreve. fala horário de live. A live, na verdade, depende muito, né? É toda sexta-feira, às 21 horas. Quase toda quinta, às 21 e nos outros dias, quando eu tiver com vontade. Assim que é bom trabalhar. Então, professor Evandro, a gente trouxe aqui para falar sobre o RPG. Você pode dar uma contextualizada para nós sobre o que é? RPG, vamos lá, ó. Bom, jogo RPG há um tempinho já. Acho que o que vocês têm de idade, eu tenho mais tempo de RPG do que vocês têm de idade. O RPG, ele é basicamente um jogo de interpretação de personagem. Como assim? A gente não... Diferente de um jogo de tabuleiro comum, ou um jogo de cartas, a gente não tem, assim... Tem um objetivo fixo, mas o objetivo principal do RPG é o quê? Cada jogador vai criar um personagem e vai interpretar esse personagem durante uma aventura, durante um cenário, uma missão que um outro jogador, que é o chamado narrador ou mestre, alguns gostam de falar o termo em inglês que é o Dungeon Master, eu prefiro mestre, é mais legal, porque pelo menos ali eu me sinto mestre. E ele vai contextualizar. Por que ele também recebe o nome de narrador? Porque ele literalmente narra a história para as pessoas, ele vai falar tudo o que está acontecendo ao redor. Então... os jogadores estão entrando numa caverna, ele vai descrever tudo que os jogadores estão fazendo, certo? Então o objetivo do RPG é esse, os jogadores interpretarem um personagem e o mestre trazer esse personagem para um mundo imaginário. É como se os jogadores fossem
o jogador do videogame, os personagens fossem o personagem que você cria no videogame e o mestre fosse o console de videogame, que está mostrando pra você tudo que está acontecendo. Certo? Então é tipo você vai criando sua própria história, mais ou menos. Isso, vai literalmente criando a própria história. Tanto que assim, o gênero de RPG nos videogames tem muito disso também. Você criar a sua própria história. Porém, eles têm lá todas as missões que você tem que fazer e tudo mais. Isso é muito importado do RPG de mesa, que a gente chama o RPG tradicional de RPG de mesa hoje em dia. Que é, o mestre ele vai dar desafios pros jogadores, e os jogadores vão vencendo esses desafios conforme eles vão avançando, certo? E aí até uma hora que eles vão ter aquela aventura que eles estão vai chegar no final. E quando chega no final, você tem geralmente algum desafio maior. Muitas vezes é o que a gente chama do boss, do chefe da aventura, que seria um inimigo muito mais forte do que os outros que eles enfrentaram, ou muito mais desafiador, não necessariamente mais forte, mas muito mais desafiador. No caso, o chefão final, né? É o chefão final, isso, o chefão final. De repente é só a mecânica dele que é mais complicada, né? Porque precisa de uma estratégia específica. Exatamente. Isso a gente pode ver até mesmo nos RPGs eletrônicos. Você tem, por exemplo, algum chefão que ele é super fácil, contanto que você faça determinada coisa. Certo? Eu vou pegar como exemplo um dos meus jogos favoritos, que é o Bloodborne, que é um jogo de RPG. Existe um... desculpa aí. Tem que ter bom gosto. E eu jogo? Talvez. Um dos chefes desse Bloodborne, ele, dependendo de como tiver uma característica específica do seu personagem, ele é mais fácil ou mais difícil. Se você tiver com essa característica, que é uma habilidade, uma característica que você vai ganhando durante o jogo, que é tipo, interpretando o modo jogo, seu conhecimento sobre o oculto do jogo. A sua capacidade de ver coisas ocultas. Quanto mais você tiver disso, mais difícil ele é. Por quê? Porque ele começa a criar criaturas que vão te perseguir e tentar te matar. E ele fica meio que invisível. Quanto menos você tiver, é como se você não visse o mundo oculto, você só vê o mundo real, então essas criaturas não aparecem. No RPG de mesa, a gente muitas vezes faz isso também. Do tipo, eu tenho que quebrar tal cristal, para conseguir chegar e derrotar o boss. Às vezes ele é muito fácil, às vezes não. Às vezes ele é realmente difícil. É mais difícil invocar ele do que matar ele em si. Às vezes é mais difícil invocar ele do que matar ele em si. Existe muito uma piada no RPG que é do grupo que destrói a vila para salvar a vila. Porque tem vezes que pra você na hora de derrotar o boss, você acaba destruindo o lugar que você está tentando salvar, ou a pessoa que você foi resgatar. Né? Tem uma tirinha, pra vocês verem como eu tenho um tempo de RPG, gente. Antigamente, lá no começo dos anos 2000, tinha uma revista chamada Dragão Brasil. Hoje ela voltou, só que agora só em formato virtual. Essa revista Dragão Brasil, ela sempre trazia tipo algumas historinhas e tudo mais. E uma tirinha que veio nela, eu acho que foi na Dragão Brasil, não tenho certeza se foi, eu vi em fórum depois. Mas era basicamente os aventureiros chegaram no calabouço, onde o necromante estava invocando um espírito para o corpo da princesa que eles tinham que salvar. Se o necromante conseguisse resgatar, eles não conseguiriam derrotar a princesa, porque era um espírito extremamente poderoso. O que o grupo fez? Matou a princesa. Tá certo. Aí, não, mas você matou a princesa, como que a gente vai fazer? Eles chegam no rei que dá pra dar a notícia e falam: nós chegamos tarde demais, não deu pra salvar. É basicamente assim, às vezes a gente busca a solução fora da caixa, nem sempre é a solução mais agradável, coisa desse tipo, mas uma solução fora da caixa. Isso que é da hora, né? Você vai pra qualquer canto. Pra qualquer canto. Ó, eu falei agora com a parte do jogador, agora como mestre. Você pensa numa aventura, você planeja tudo, bonitinho, o que eles vão passar, aí eles vão enfrentar aqui, e vão enfrentar o boss. Os jogadores fazem tudo diferente do que você planejou. E aí assim, onde que o RPG nesse ponto ajuda muito? É você, no caso, a solução de problemas. Porque tanto como jogador eu tenho que achar uma solução boa, como mestre eu tenho que resolver quando os jogadores não fazem o que eu quero. Eu vou o quê? Manipular os jogadores para fazer o que eu quero, ou vou criar um novo caminho através do que eles estão fazendo.
O mais divertido é você criar um novo caminho através do que eles estão fazendo. Tanto que chega uma hora de tempo de mestrar que você só tem, tipo, como a aventura começa e como a aventura termina. Porque você já conhece tanto o seu grupo que você sabe que eles não vão fazer nada que você quer. Vai sair tudo fora, É assim. isso que você faz. Sair tudo desencaixado, de desengueria. É isso que é da hora de RPG, assim. Eu gostaria de jogar, precisa de muita gente pra fazer? Ó, na prática, você precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Um mestre e um jogador. No mínimo. Certo? O ideal, assim, aí muda muito de pessoa para pessoa. Eu acho que 3 pessoas já é um número legal para jogar. Já dá para você conseguir jogar. O número ideal que eu já joguei, eu jogaria por mais ou menos 5, 6 pessoas. Um mestre, 5 jogadores, um mestre, 4 jogadores. Muita gente começa a demorar muito para as coisas acontecerem, porque todo mundo tem que fazer sua ação. Pouca gente, você fica limitado à quantidade de pessoas que você tem. Então assim, um número com 3 jogadores, você já consegue aí fazer desafios para eles um pouco fora da caixa. Né? Porque o mais legal é os desafios que não são tão óbvios. Novamente aquela coisa, tem até um vídeo no TikTok que faz uma piada disso. Tem uma porta. Né? Tem lá uma porta. Aí vai o ladino procurar armadilha, não encontra nenhuma armadilha. Vai o mago tentar usar magia para abrir a porta, não consegue. Vai o druida tentar invocar os espíritos da natureza para abrir a porta, não consegue. O bardo começa a tocar uma música para encantar e a porta destrancar, ela não consegue. Ele não consegue. Volta o ladino tentando destrancar a porta, não consegue. Aí chega o guerreiro e abre a porta. Porque é o vício que os jogadores criam, de, tipo, sempre vai ser uma coisa complicada. Não, às vezes é só abrir a porta. Ai, meu Deus do céu, só... Foi boa. E assim, professor, pra você criar todo a história ali do jogo e ambientar tudo, as fichas dos personagens, toda essa história e tudo, é muito complicado? Aí a gente entra num outro ponto, na verdade, que é o sistema. Porque o RPG, assim como o videogame, tem vários sistemas diferentes. Alguns sistemas são mais complexos, porque tem uma visão diferente de outros. Por exemplo, o RPG, o mais simples que eu conheço. Não tem mais simples que esse, mas perto do padrão que a gente conhece de RPG, é o mais simples que eu já joguei, que eu gosto de jogar. Tem o 3DT. Ele é um RPG extremamente simples. Você, tipo, as regras, você explica. Se eu explicar pra você as regras, eu não levo 10 minutos pra explicar o principal das regras. Certo? Tanto que ele é um RPG que nem usa dados, os famosos dados do RPG, ele só usa o dado padrão de 6 faces. Só que aí você também tem RPGs extremamente complexos. Você tem, por exemplo, um sistema de RPG chamado GURPS. Esse sistema de RPG chamado GURPS, ele tem muito, tipo, regra que puxa outra regra, que puxa outra regra. O famoso Dungeons and Dragons é um sistema de RPG, certo? Ele é meio que o padrão de RPG que a gente tem. Ele é o meio termo. Todo mundo que conhece RPG acaba jogando Dungeons and Dragons. Só que existem sistemas mais complexos e existem sistemas mais simples. Aí depende muito do sistema e do que a aventura se propõe, certo? Como eu falei, os Dungeons and Dragons ele é mediano, mas ele pode ser complexo. Assim como ele pode ser simplificado, certo? Se eu for jogar com iniciantes, eu não vou usar todas as regras que estão ali no livro. Até porque para eu explicar a regra para todo mundo, todas as regras para todo mundo, vai levar muito tempo. Eu explico o básico e depois a gente vai aprofundando. Tanto que o mestre na prática, o único jogador que precisa ler o livro do RPG inteiro. É legal que todos leiam, mas o mestre é o único que precisa ler inteiro. Porque ele precisa ter conhecimento das regras. Até porque existe uma regra do RPG básica, que é: a gente tem o sistema, mas quem manda é o mestre. O mestre ele pode mudar as regras na hora que ele quiser. Tem uma coisa no Dungeons & Dragons chamada ataque de oportunidade. Por exemplo, tem um jogador aqui, uma criatura aqui, vai outra criatura aqui, e uma terceira aqui. Essa da criatura que está nesse ponto vai atacar essa daqui, correndo. Essa aqui pode pegar essa daqui desprevenida. Isso é um ataque de oportunidade. Só que isso complica muito um combate. Então muitas vezes a gente pega essa regra de ataque de oportunidade e tira. Pra não ficar uma encheção de saco.
O que eu joguei tinha ataque de oportunidade. Quando o inimigo, por exemplo, errava o golpe, Mas aí, por exemplo, o inimigo errou o golpe, aí você tem o ataque de oportunidade, que é uma vantagem que você tá tendo porque ele errou o golpe. Mas o ataque de oportunidade dessa de correr, de quando o cara tá se movimentando na sua frente, muitas vezes a gente tira. por exemplo, quando eu tentava correr da ação também, tinha um ataque de Sim. oportunidade. É que a regra básica do ataque de oportunidade, mas muitas vezes a gente tira, né? Porque fica chato. A verdade fica chato. Tem um RPG, um jogo de RPG específico, na verdade é todo um grupo de jogos. O sistema chamado Storyteller, que é o mundo das trevas, não a tradução. O sistema é Storyteller, o cenário é o mundo das trevas. Aí tem vários jogos dentro desse mundo das trevas, que é Vampiro, A Máscara, Lobisomem, Apocalipse e tudo mais. É tipo assim, todos estão dentro do mesmo universo, só que cada livro traz o jogo pensando numa das criaturas. Certo? Ele, por exemplo, o combate é chato. É um RPG em que o combate é chato. O legal é a interpretação. Por quê? Porque o vampiro está acostumado a manipular tudo. O lobisomem, o único desses daí que o combate é legal é o do lobisomem, porque o lobisomem é visceral, ele se transforma e vai pra cima. Mas na maior parte deles é um RPG mais voltado para investigação. Então, assim, você já começa a pensar diferente do que quando você está acostumado com Dungeons and Dragons, que é muito mais tiro, porrada e bomba. Então tem toda umas classes de RPG. Tem. Tem uma categoria diferente. Tem várias categorias diferentes de RPG. A gente tem um RPG, tirando assim os gêneros, né? Porque a gente tem RPG de tudo quanto é gênero. Fantasia, ficção científica, gótico, humor, tem de tudo. Assim como a gente tem tipos de RPG diferentes. A gente tem RPG interpretativo, que é esse mundo das trevas. O RPG padrão, que é o Dungeons and Dragons. Você tem o RPG que é extremamente interpretativo, que muitas vezes você nem tem ficha de personagem, certo? Um RPG famoso, é brasileiro inclusive, desse estilo, é o Shotgun Diaries. Que basicamente você recebe um personagemzinho, uma ficha, uma cartinha de personagem. Eita! Uma cartinha de personagem. Tem limite de tempo, gente? Acho que não, tá fácil. O editor que se lasca. faz. Você tem uma cartinha com o personagem e algumas características dele, assim, habilidades que ele tem. Certo? E é isso. Aí você é jogado num mundo pós-apocalíptico cheio de zumbi. Você não cria ficha, nada. É isso. Aí a única coisa que você tem é que você tem um cronômetro rodando e a cada 30 minutos de jogo toca um som que indica uma ordem de zumbis próxima de você. Aí você tem que coletar recursos, aí tudo é tipo cartinha que você vai pegando. Só que assim, pra você... como é que a gente derrota o zumbi? Na verdade, você joga um dado e torce pra não cair a carinha do zumbi. É Se isso. tiver cair num... Já morre. Tá suave. Professor, e aproveitando que você já tá aqui, o professor, pra quem não sabe, também é youtuber, streamer, mais 300 mil outras coisas. Como que é a sua rotina de live, youtuber, essas coisas tudo? Tá vendo essa olheira? Então, Fica muita coisa já. na verdade assim, como eu faço mestrado, muitas vezes quando a gente pega esse ponto da rotina do stream, do YouTube e tudo mais, eu acabo deixando um pouquinho de lado esse ponto porque eu acabo investindo mais no meu estudo, certo? Eu devia ter investido em ser youtuber em vez de estudar? Sim, mas enfim. Corta isso, tá, Will? Estudem. Estudem. Tudo, por favor. Mas então acaba ficando de lado. Então muitas vezes eu tô por exemplo, eu contei hoje de manhã antes de vir pra cá. Eu fui pegar o microfone, eu acabei ligando o computador. Contei. Eu tô com atualmente 7 vídeos brutos pra editar. Faz acho que 3 meses que eu não posto vídeo no meu canal. Não é porque eu não tenho material, é porque eu não tô tendo tempo de editar. E aí você chega num ponto que você tem que pagar a conta. Aí tipo, chega
um cliente pedindo edição de vídeo. Eu deixo o meu vídeo do canal de lado para editar o vídeo do cliente, porque o vídeo do cliente vai me dar o dinheiro logo na hora. Né? Tá certo. Então assim acaba atrapalhando um pouco. E o problema é que por muito tempo tudo relacionado à minha produção, porque a gente fala do YouTube, de ser streamer, mas eu já mexo com produção de conteúdo para internet desde 2011 com blog. Eu tenho um blog desde 2011. Entre 2012 e 2013 eu tive um podcast nesse blog. Só que o podcast raiz não é tipo essa tipo uma entrevista, é aquele podcast mais antigo, que era tipo uma roda de conversa entre amigos falando sobre um assunto específico, né? Então, entre 2012 e 2013 eu tive esse podcast. Aí em 2014 eu abri meu canal no YouTube, certo? Eu só fui ter um vídeo com mais de 1000 visualizações no meu canal no YouTube em 2018. 2018 e depois um vídeo mais visto no meu canal, que foi um que eu postei em 2020, em plena pandemia. Você quer ir ainda não era monetizado, já era. Não, meu canal ainda não é monetizado, meu canal do YouTube. Ah, tem que ter. Tá difícil agora, né? Tá muito difícil a monetização no YouTube porque você tem que ter uma quantidade mínima de inscritos e de horas assistidas. Os inscritos eu já tenho. Só que eu preciso de 4.000 horas assistidas no período de um ano. É difícil você conseguir isso não postando vídeo. E os meus vídeos, maremá, atingem 100 visualizações, mesmo eu tendo mais de 1.000 inscritos. Né? Então, Também que é um mercado muito concorrido, né? é um mercado muito concorrido e às vezes você tem que fazer o que a plataforma quer. Como assim o que a plataforma quer? Não é o vídeo que você quer fazer. É o vídeo que vai dar a visualização. Seguir a Tá em tendência. alta. Seguir a tendência. Só que muitas vezes não é o assunto que você está interessado em falar. Falar do Caluca. Eu nem sei quem. Olha o bagulho que tá tendo aí na internet. Tá dando muita visualização. Polêmica. Visualização pra caramba. Olha, tô bem por dentro da internet, hein? É bom que tá sabendo já. Ainda bem. Então, assim, se eu fosse falar de uma plataforma, qual dessas plataformas é mais amigável para o criador de conteúdo novo, muitas aspas aí amigável, é a Twitch hoje em dia. Na verdade, eu não acho nem mais a Twitch. É a Twitch porque a Twitch você ainda monetiza pela Twitch. Mas o TikTok é uma plataforma muito mais fácil de você crescer hoje em dia. Eu particularmente gostava bastante do Mixer, né? O Mixer era da hora. É que o Mixer não tinha público, né? É que é difícil você criar uma plataforma que vai bater de frente com o YouTube. O YouTube é do Google. E o Google é a maior plataforma de pesquisa do mundo. O YouTube é a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo. Então, você tá assim, é difícil você bater. A Twitch só consegue fazer algum dano porque a Twitch é da Amazon. Então a Twitch tem dinheiro para investir para isso. Outras plataformas mal conseguem fazer isso. O Mixer ainda pegou aquele Streaming Ninja e mesmo assim não foi pra frente. Então assim, não é só difícil para os criadores de conteúdo, para as plataformas também, certo? Por quê? É quase um monopólio do YouTube, produção de vídeo. O TikTok ter chegado e abalado a estrutura de todo mundo é o que fez o Google ficar preocupado. Porque o TikTok chegou, na verdade, a gente fala muito do TikTok chegou, mas o TikTok está aí há muito mais tempo, né? Que ele é aquele Musical.ly, que virou o TikTok. É a mesma plataforma, só mudou o nome. Nem lembro desse musical aí. Nossa, muito antigo. Tava nessa época. Não, você tava. Também não exagera assim, né? Eu não sou tão velho assim, não. É. A minha coluna é, ó. É que você já tem uma certa idade. É assim que eu preciso da prova de ano. Nossa, brincadeira. Ele é professor, né? Na esportiva. Mas aí eu acho que esse lance de olheira também em geral do gamer, né? Hoje em dia, porque dependendo, sendo aluno do ensino médio, ele tem trabalho para fazer atividade. Aí ele vai ter que administrar o horário de fazer a atividade e de jogar. Sim. Também do trabalhador, mas adulto, que ele tem que conciliar o horário de trabalhar e de jogar. Sim, isso é fato. O aluno do ensino médio também, ele tem que conciliar o trabalho de estudar e o trabalho de jogar. A questão, nesse ponto, que acaba ficando mais difícil para a pessoa que já está inserida
na sociedade adulta é que é muito mais responsabilidade. Certo? Pagar conta. Um aluno, ele tem que ter a responsabilidade de estudar e tudo mais, mas, por exemplo, se você não faz uma atividade, dependendo do motivo, você fica sem nota, e aí você conversa com o professor. Muitos professores, vocês sabem que muitos professores você conversa direitinho, ele passa outra atividade, coisa tipo, porque a ideia do professor não é prejudicar. Agora, se eu faltar no meu trabalho, eu tenho meu salário descontado. Mesmo se eu estiver doente, tá? Mesmo se eu estiver doente, eu tenho meu salário descontado. Caramba. Mesmo se eu estiver doente, eu tenho meu salário descontado. Então, é uma responsabilidade muito maior. E aí você tem o que o adulto tem que pagar. Que aí tem as contas e tudo mais, que não dá pra eu deixar de jogar e eu deixar de trabalhar pra jogar, sendo que eu tenho que pagar a conta de luz e a internet pra poder jogar. Então é complicado. Que nem aqueles memes que tava tendo pra vender a televisão pra comprar videogame, né? Exatamente. Joga no micro-ondas, coloca lá na telinha. Tem alguns perfis, é que agora tem muita gente mais ou menos da minha faixa etária que tá nas redes sociais produzindo conteúdo, porque na verdade foi a minha faixa etária que começou essa produção de conteúdo pra internet, né? Então tem muita gente na minha faixa etária fazendo piada da minha faixa etária, porque a pessoa que segue se identifica. Aí tem uma que é muito legal, que é o cara falando ser gamer depois dos 30. Aí ele chega em casa do trabalho, tira a bolsa, vai na geladeira, pega uma cerveja, pega o salgadinho, senta na frente do computador, aquele setup gamer cheio de RGB, senta no computador, pega o controle. É exatamente isso. Eu já perdi a conta de quantas vezes alguém foi conversar comigo, eu estava literalmente dormindo na minha cadeira, na frente do computador. Você já dormiu em live? Eu já dormi em live. Eu tava fazendo uma live de Genshin Impact. Do nada, eu tava num lugar que eu não lembrava como eu tinha chego. E minha mão aqui em cima do teclado. Então, é muito cansaço. É muito cansaço. Porque também a gente já não tem mais a mesma energia que quando eu tinha 16, 17 anos. Quando eu tinha lá meus 20 e tantos, juntava eu e meu colega quase toda sexta-feira, a gente virava madrugada jogando Battlefield. Ah, Battlefield 4, né? A gente começou com Bad Company 2, pra você ter uma ideia. Ah, 2011. A gente foi Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, aí a gente tentou o Hardline, não deu certo, a gente meio que desanimou. Nossa, Hardline é bom bem. Aí deu uma desanimada. Quando chegou no Hardline não funcionou muito bem, deu uma desanimada. Mas foi você chega numa hora que você não tem mais o pique. Embora hoje em dia, se eu chego na sexta-feira à noite, eu não faço mais isso porque eu estudo no sábado de manhã ainda. Mas chega sexta-feira à noite quando eu não tenho nada no sábado, ou então sábado à noite quando é feriado, né, então não tem problema de eu ir dormir até tipo 2 horas da tarde no domingo. Às vezes eu encontro esse mesmo amigo meu online e a gente vira madrugada jogando no Valorant. Da hora. Então, É bom, é assim, o sono bem regulado, né? é claro. É muito regulado. Não entendi. Entendi nada, William. É, Vai William, cortar isso aqui. vai cortar. Tá ok? Acabou? Tá acabando a aula. Ah, tá, então já me Ah, tem 20 minutos. Vamos encerrar então. Esse foi o nosso papo aqui com o nosso queridíssimo convidado, o professor Evandro. Sigam ele lá no canal dele, na Twitch, se inscreve lá. Canal Nerdoidos. Nerdoidos. Nerd? É como? Nerdoidos. Pega a palavra nerd e a palavra doidos e junta elas. Ah, com 2D, né? Não, só um D. Só um Só um D. D. É Nerdioidos. Ah, tá. É nerdoidos. Nerdoidos. Nerdioides. Isso aí mesmo. Na Twitch, no YouTube, no Instagram, no TikTok. No TikTok é Lorien, com o 0 no lugar do O. Ah, como é que se escreve no livro? Lorhien. O William vai colocar aí na tela na hora que ele for editar. A edição coloca aí, o nosso trabalhador ali. O Trabalhador escravo. Escravo Game lembrando. plays de alto entretenimento aqui com o público. E eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa. Não, eu preciso de dinheiro, pelo menos que seja na Twitch ou no YouTube, gente. Ah, Ah, tá. sigam lá ele. É nóis, galera. Esse foi o nosso... Alguém tem que pagar o PC, né? Esse foi o nosso episódio, nosso KickCast. E tamo junto. É nóis. Alô.